Olá, minha gente. Pai do Senhor. Boa noite, minha gente, a paz do Senhor, você que está chegando agora para nos acompanhar, seja muito bem-vindo. A partir de agora, nós faremos uma exposição do Apocalipse 4. Isso, obrigado, meu amigo. Ela estava de lado. Deixa eu só tentar aqui ajustar. Mudar essa tela. Obrigado aí, meu amigo Moisés, por me orientar. Sejam muito bem-vindos. Irmão Caio Lima, Pai do Senhor, seja bem-vindo à nossa live. Nós faremos um estudo sobre o capítulo 4 do Apocalipse. Desejei muito fazer esta live. É um estudo muito prático, muito relevante para o nosso tempo. E eu tenho certeza que vai abençoar sua vida para a glória de Deus, vai edificar sua casa. Aproveite aí para você compartilhar. Mantânia Maria, colega de faculdade, Deus abençoe. Irmão Daniel Monteiro, você que vai chegando, meu amigo Oberdan, que está no seu trabalho, comente aí, compartilhe essa live. Nós vamos fazer um estudo sobre Apocalipse 4, sobre o trono de Deus, as lições que o trono de Deus ensina, como manter a fé, como manter a esperança, como manter principalmente a nossa fé ativa, fundamentada em Deus neste tempo de pandemia, neste tempo onde tudo foge do controle humano. Você vai aprender que há um Deus assentado no seu trono, sustentando todas as coisas. E eu queria que você me acompanhasse esta noite. Aproveite para compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos, que com certeza essa live vai abençoar a sua casa, a sua vida. Eu quero passar pelo menos uns 40 minutos com vocês, aprendendo junto, estudando juntos a palavra de Deus. É sempre bom. Neste tempo tão delicado, não é? E onde muitas pessoas já perderam o prazer de viver, já não sabem mais o que fazer da sua vida. É sempre bom lembrar que há um Deus assentado no seu trono que sustenta todas as coisas. Eu queria aproveitar e ler com vocês os 3 primeiros versículos do capítulo 4 do Apocalipse. Queria aproveitar. Se você puder, compartilhe esta live, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas, abençoadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos sustenta, que nos orienta, que nos conduz. É a palavra de Deus que é o nosso alimento, a nossa segurança.
e meu amigo Kelvin Matias, meu primo, Deus abençoe, irmã Josi Martins, Júlio César, Deus abençoe. Compartilhe, comente, meu primão aí, Kelvin, grande homem de Deus, homem abençoado. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Observe só. E eis que um trono estava posto no céu. Só que este trono não estava vazio. O texto segue: e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Minha gente, muitas pessoas abandonam literalmente a leitura do texto de Apocalipse. Muitas pessoas não gostam de ler, muitas pessoas não gostam nem de ouvir, sequer estudar este livro tão belo que é a revelação final de Deus para o seu povo. O Apocalipse é a revelação final de Deus para a sua igreja, a revelação dos desdobramentos finais para a sua igreja, a esperança, consolo e conforto que no final de todas as coisas, Cristo é vencedor, sua igreja é vencedora e estaremos para sempre com Deus. E Apocalipse é a revelação final do plano de Deus para o seu povo. Nós temos em Apocalipse a revelação do Cristo glorificado. Nós temos no Apocalipse, nos 22 capítulos que compõem o livro, nós temos pelo menos 7 divisões. A primeira, capítulo 1, visão do Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, a igreja ontem e hoje, a igreja no passado e no presente. Capítulo 4 e 5, igreja arrebatada. Capítulo 5, igreja glorificada. Nós temos os capítulos 6 ao capítulo 18, os desdobramentos da grande tribulação, onde se enfatiza a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças. Nós temos no capítulo 19 a segunda vinda de Cristo em glória com os seus santos, montado em um cavalo branco, seus santos montados também em cavalos brancos. Nós temos Apocalipse 20, o milênio. Nós temos em Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém, as belezas da Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. É esta a divisão do Apocalipse. João, ele relata no capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, as coisas que são, as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. É o registro dele. Nós temos pelo menos 5 personagens centrais no Apocalipse. O capítulo 1 começa a revelação de Jesus Cristo, pela qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou pelo seu servo João. Então nós temos pelo menos 5 personagens. Nós temos Deus, que revela a Jesus Cristo, seu Filho. Jesus Cristo revela o anjo ao apóstolo João, e o apóstolo João à igreja no passado, e a igreja no presente e em todas as eras pós-revelação. Então, no capítulo 1, nós temos a descrição do Cristo glorificado. João, vale ressaltar, é o único apóstolo que vivo ele contemplou
o Cristo humano e o Cristo divino. Isso mesmo. O apóstolo João, ele foi um único homem que contemplou Cristo em seu estado humano e em seu estado divino, porque ele mesmo antes de passar pela morte, ele teve o privilégio de contemplar o Cristo que andou por Jerusalém e o Cristo que estava glorificado na Nova Jerusalém. Nós temos João, o único personagem que é vivo, teve o privilégio de ver Cristo entrar em Jerusalém montado em um jumentinho e também ver Cristo em glória montado em um cavalo branco. Então, o apóstolo João foi o apóstolo mais privilegiado, porque em vida ele contemplou o Cristo humano, o Cristo divino, ele contemplou o Cristo na terra e contemplou o Cristo no céu. Então, ele revela no Apocalipse 1 as características do Cristo glorificado, e ele recebe ordem do céu para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Vale lembrar que a Ásia Menor não é o continente asiático, mas era a província da Ásia Romana, hoje atual Turquia, certo? A província romana que fazia parte, não é? Uma província romana da Ásia, e ele escreve 7 cartas às 7 igrejas. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse revelam, demonstram, registram estas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E quando ele termina de escrever, começa o capítulo 4 do Apocalipse. O capítulo 4 ele inicia assim: depois destas coisas. Que coisas são estas? Ele fala do Cristo glorificado, capítulo 1, ele fala da igreja no passado e no presente, capítulos 2 e 3, e depois destas coisas, ele olhou, certo? E ele viu uma porta aberta no céu. Olha que coisa interessante. O Apocalipse vai registrar pelo menos 4 portas. A primeira porta que Apocalipse registra é a porta da evangelização, capítulo 3, versículo 20. A segunda porta era a porta do coração dos crentes de Laodiceias, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 8, a porta da evangelização. Capítulo 3, versículo 20, a porta do coração dos crentes de Laodiceia. Capítulo de número 4, uma porta aberta no céu. Capítulo 22, 14, as portas de Jerusalém. Então, vale ressaltar que o capítulo 3 termina com um convite de Cristo para que os crentes de Laodiceia pudessem abrir a porta e ele pudesse entrar. Mas o capítulo 4 começa com uma porta aberta no céu. Olha que coisa interessante. No capítulo 3, o homem é convidado a abrir a porta para Cristo entrar. Mas no capítulo 4, uma porta abre-se no céu para que o homem entre. Eu vou repetir. Olha aí, meu pastorzão Cláudio Souza nos acompanhando. Deus abençoe meu pastorzão, pastor Eduardo Neri. Deus abençoe, é uma honra tê-los aqui para este estudo sobre o trono de Deus. Então, no capítulo 3, há um convite para que o homem abra a porta para que Cristo entre. No capítulo 4, uma porta abre-se no céu para que o homem entre. Então, o capítulo 4 é o início de uma nova revelação de Deus para o apóstolo João. Aqui, ele já não está mais visando e escrevendo para a terra. Aqui ele já está no céu, uma porta se abre no céu para ele. E aqui algumas lições interessantes para nós aprendermos. João, ele estava exilado na ilha de Pátimos. Como vocês sabem, João estava impossibilitado de pregar para seus irmãos em Éfeso, para testemunhar de Cristo em seus irmãos em Éfeso. João estava impossibilitado de ter um contato com seus irmãos em Éfeso. Ele estava numa ilha chamada Pátimos, onde os piores prisioneiros eram exilados.
O imperador Domiciano exilou João em Patmos, o impossibilitou, o trancafiou, o impediu de pregar o evangelho, de testemunhar Cristo. Mas quando as portas da terra fecharam-se para João, as portas da glória abriram-se para ele. Quando o homem tentou impedi-lo de falar de Cristo, de testemunhar de Cristo, as portas do céu de Cristo abriram-se para que João pudesse ter revelações de Deus. Enquanto o império tentou impedir o apóstolo João de testemunhar de Cristo na terra, ele foi levado em espírito no céu para ver o Cristo em glória. Isto é maravilhoso, porque o apóstolo João foi levado em espírito para ter visões do trono de Deus. Olha que coisa interessante. João, ele olha e percebe uma porta no céu, e ele ouve uma voz, como de trombeta. Esta voz já foi descrita no capítulo 1, a voz do Filho do Homem, voz como de trombeta, que ouvira falar comigo dizendo, sobe. Observe, a ordem da voz era esta, sobe. Por quê? Enquanto o império tentou aprisionar, o colocar para baixo, o diminuir, a ordem do céu era sobe, eleva-te, vem até aqui. E o império conseguiu aprisionar o velho apóstolo na ilha de Patmos, mas não conseguiu impedi-lo de subir à presença daquele que está assentado no trono. E o texto continua. E logo, observe bem, o Apocalipse é cheio de linguagem imediata, iminente. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, usa a expressão brevemente. Apocalipse 1:3, próximo. Apocalipse 3:11, sem demora. Apocalipse 4:2, logo. Apocalipse 22:12, cedo. Ou seja, é cheio de expressões de algo que vai acontecer iminentemente, repentinamente, inesperadamente. Então, logo, sem demora alguma. Meu amigo Walter, minha esposa também está assistindo, Deus abençoe. Olha só, eu logo fui, imediatamente fui, porque esta é a linguagem repentina do Apocalipse. Logo fui arrebatado, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, nos dois primeiros versículos do capítulo 4, o apóstolo João vê quatro coisas. Primeiro, ele vê uma porta no céu. Em segundo lugar, ele ouve uma voz como de trombeta. Em terceiro lugar, ele vê um trono. E em quarto lugar, ele vê um assentado sobre o trono. Então, o que nós precisamos nos conscientizar é que o Apocalipse, além de ser a revelação do Cristo glorificado, além de ser a revelação da igreja no passado e no presente, além de ser a revelação dos desdobramentos do destino dos justos, dos ímpios, dos salvos e dos perdidos, da tríade satânica, da destruição do mal, da aniquilação dos inimigos de Cristo, da revelação da Nova Jerusalém, do céu de Cristo, o Apocalipse também é a revelação do trono de Deus. Então, se você quiser comentar, colocar nos comentários, o Apocalipse também é o livro da revelação do trono de Deus. Daniel, por que o Apocalipse é o livro da revelação do trono de Deus? Porque nos 22 capítulos que compõem o livro do Apocalipse, 38 vezes a palavra trono aparece no Apocalipse. Eu vou repetir. Nos 22 capítulos que compõem o livro do Apocalipse, 38 vezes a palavra trono aparece no Apocalipse. Então, o Apocalipse é o livro do trono de Deus. E para vocês terem ideia, só no capítulo 4, nos 11 versículos que compõem o capítulo 4, a palavra trono aparece nada mais, nada menos que 14
14 vezes. Portanto, o Apocalipse é o livro do trono de Deus. E nós vamos aprender como era o trono de Deus, as 7 características do trono de Deus e as 7 lições que o trono de Deus nos ensina. Fica aí, compartilhe essa live, comente, meu amigo Harrison Sampaio, Deus abençoe, Edinaldo Dantas, meu amigo Andrei Ribeiro, Ceará, da esquina do Barateiro, Deus abençoe, amigão. Vamos lá. Estas referências só são lembranças de Deus do que o Antigo Testamento sempre descreveu. Gente, o Apocalipse, o Antigo Testamento descreveu por várias vezes o trono de Deus. Que é um exemplo, nós temos no Antigo Testamento, Jó capítulo 26, versículo 8, o texto dizendo: o trono do Senhor está nos céus. Nós temos em Salmo 47, verso 8, Deus se assenta sobre o seu trono santo. Nós temos em Ezequiel capítulo 1, versículo 26, onde ele estava exilado juntamente com a nação de Judá, junto ao rio Quebar, ele teve visões do trono de Deus. Quando o rei Uzias morre, Isaías capítulo 6 vai narrar, após a morte do rei Uzias, ou no ano em que morreu o rei Uzias, o que Isaías vê? Eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Portanto, o Antigo Testamento também registra que Deus está assentado em seu alto e sublime trono. Então, no Apocalipse, Deus só refresca, só lembra o seu povo de que ele permanece assentado no seu trono. O céu é o meu trono, diz a Bíblia em Isaías capítulo 66, versículo 1. Ele diz que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, Deus permanece assentado em seu sublime trono. Eis a verdade central, absoluta, inerrante, imutável das Escrituras. Deus está no seu alto e sublime trono. Daniel, quem foram os personagens da Bíblia que contemplaram o trono de Deus? Nós temos pelo menos 3. Isaías contemplou o trono de Deus, capítulo 6. Ezequiel contemplou o trono de Deus, capítulo 1 de Ezequiel. E no descortinar das páginas do Novo Testamento, João viu uma porta no céu, ouviu uma voz, viu um trono, um assentado no trono, e também teve visões do trono de Deus. E o que significa o trono de Deus? Por que Deus revela o seu trono, mostra o seu trono? Por quê? Porque o trono é sinal de soberania, o trono é sinal de poder, o trono é sinal de autoridade e majestade do eterno Deus. Do céu, assentado no seu trono, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o poder e a autoridade de Deus imperam na terra. Meu amigo Dalisson Fernandes, meu pastorzão, Deus abençoe, irmã Neide, irmão Carlos André, irmã Eliana Fonseca, Deus abençoe. E o capítulo 4 vai descrever pelo menos 7 características do trono de Deus. O capítulo 4 vai descrever 7 características do trono. E quais são elas? A primeira característica do trono: o trono de Deus está ocupado. Olha que beleza! O trono de Deus não está vazio. O trono de Deus não está imóvel, inerte, não inativo, não está. Há um assentado sobre o trono. Quando João contempla o trono, logo ele percebe que havia um assentado no trono. Então, a primeira característica do trono é que o trono de Deus estava ocupado. E o que nós precisamos entender é que há 3 grandes símbolos do cristianismo que estão vazios. Eu vou repetir.
há três grandes símbolos do cristianismo que estão vazios. O primeiro símbolo é a manjedoura. A manjedoura, onde Cristo foi colocado após o seu nascimento, está vazio. O segundo lugar que está vazio é a cruz, onde Cristo foi colocado, arruinado, sacudido, vilipendiado, morto. Está também vazia. A terceira coisa que está vazio é o túmulo onde Cristo foi colocado. Ele não está mais lá. Ele já ressuscitou. Meu amigo Rondinelli Fonseca, grande jornalista, um abraço, meu amigão. Portanto, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas há algo no céu que João contemplou que não está vazio. E o que é, Daniel? É o trono de Deus. Ele não está vazio. Meu amigo Manassés Guimarães, grande teólogo, maestro, Deus te abençoe. Meu amigo Juvenal Bernardes, dá um abraço na família, na irmã Antônia, Deus abençoe, saudade de vocês. Então, preste bem atenção, a primeira característica do trono é que o trono não está vazio. Olha o que João diz, versículo 2, e um assentado sobre o trono não está vazio, a manjedoura está, a cruz está, o túmulo está, paz meu amigo Eduardo Nery, meu pastorzão, mas o trono de Deus não está vazio, glória a Deus para sempre. A segunda característica do trono é que há um assentado e ele é semelhante à pedra jaspe sardônica, as pedras mais belas, as pedras mais riquíssimas, mais preciosas que há. Podem se comparar, para vocês terem ideia, que Deus é tão incomparável, é que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem comparativa, semelhante. Como? João, vale ressaltar que ele é humano, ele é um ser terreno, ele não tem palavras para descrever aquilo que os seus olhos nunca viram. Então aquilo que os nossos olhos nunca viram, praticamente são coisas indecifráveis. Como ele está no céu e ele contempla Deus assentado em seu trono, ele vai dizer, a aparência daquele que está sentado no trono é como a pedra de jaspe sardônica, as pedras mais especiais possíveis, as pedras mais lindas, mais belas possíveis. Por quê? Porque não há palavras para ele descrever aquele que está sentado no trono. Então, a segunda característica do trono é que há um assentado semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Em terceiro lugar, existem objetos, seres, diante, ao redor, no meio do trono. E João vai dizer que ao redor do trono há um arco celeste semelhante à esmeralda. Olha como ele compara com as melhores pedras preciosas. Há um arco semelhante à esmeralda. Ao redor do trono há outros 24 tronos. E assentados sobre os 24 tronos, 24 anciãos vestidos de brancos. E os 24 anciãos tinham cada um uma coroa de ouro sobre as suas cabeças. Observe que ao redor do trono havia um arco e haviam outros 24 tronos e 24 anciãos vestidos de brancos com coroa de ouro sobre a cabeça. Se der tempo, depois nós vamos comentar quem são esses 24 anciãos sentados em 24 tronos, que é uma figura da igreja arrebatada. Em quarto lugar, João percebe a quarta característica do trono, porque saía do trono relâmpagos, trovões, vozes e um rio da água da vida, claro como cristal. Minha gente, o céu é tão perfeito que há um rio da água da vida, claro como cristal, ao redor do trono de Deus.
saía do trono um rio d'água da vida, claro como cristal. A quinta característica do trono, João percebe que diante do trono havia um mar de vidro, um mar semelhante ao cristal. Vale ressaltar que há duas palavrinhas-chave no Apocalipse, semelhante e como, que são palavras comparativas, de assemelhamento, palavras que se assemelham. Então, João não conseguia descrever as visões do céu com as suas palavras, então ele começou a comparar algo semelhante. E o trono de Deus é tão perfeito, tão belo, tão esplêndido, tão magnífico, que ele compara, diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro como cristal. Olha a beleza do trono de Deus. Em sexto lugar, João observa que ao redor, no meio do trono e ao redor do trono, versículo 6 do capítulo 4, haviam 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, o terceiro animal semelhante ao homem, o quarto animal semelhante a uma águia voando. Alguns estudiosos dizem que cada aparência de animal diz respeito a um reinado específico de cada animal. Por exemplo, o leão como rei da selva, o homem como aquele que está no centro de todo o globo terrestre, a águia voando, a águia rainha de todas as aves. Então, representando a beleza, a plenitude de cada animal. E haviam 4 animais ao redor do trono, 4 animais. Ele percebe, ele vê. E em sétimo lugar, João contempla que ao redor do trono, paz, meu amigo pastor Edilberto Rodrigues, grande pastorzão, teólogo, coordenador do Ibadã. Nós formamos uma turma ano passado, com 50 alunos, lá tive o privilégio de dar aí, dos 20 módulos, tive o privilégio de dar mais de 12 módulos para os alunos. Grande pastor Gilberto, Deus abençoe, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então a sétima característica, a característica que João contempla do trono, a sétima característica do trono, é que havia adoração constante, incessante, àquele que estava sentado no trono. Minha gente, os 24 anciãos, eles tiravam as suas coroas e lançavam diante daquele que está sentado sobre o trono. Os 24 anciãos, eles adoravam incessantemente. E qual era o conteúdo da adoração dos 24 anciãos? Digno és, Senhor, de receber honra, glória. E qual era o motivo da adoração? Porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Então, nós temos os 24 anciãos, aqueles que adoravam. Nós temos o conteúdo da adoração e nós temos o motivo da adoração. Glória a Deus para sempre. Estas são, meu amigo apóstolo Radamesso Moura. Deus abençoe, meu amigão. Então, recapitulando, as 7 características do trono, no capítulo 4. Primeiro, há um assentado sobre o trono. Em segundo lugar, a aparência do trono. Em terceiro lugar, o que havia ao redor do trono. Em quarto lugar, o que havia diante do trono. Em quinto lugar, o que havia no meio do trono. Em sexto lugar, o que saía do trono. Em sétimo lugar, a adoração àquele que está sentado sobre o trono. Minha gente, mas Daniel, você está falando de trono, você está falando das características do trono, mas o que o trono tem a ver conosco? O que o trono tem a ver com as nossas vidas? O que o trono de Deus tem a ver com a nossa realidade? A primeira coisa,
Eu falei sobre 7 características do trono e eu vou falar agora sobre 7 lições que o trono de Deus nos ensina. A primeira lição que o trono de Deus nos ensina é que Ele é o soberano de toda a terra. Quando João contempla o trono ocupado, um assentado sobre o trono, ele está nos ensinando que no céu só há um que reina. No céu só há um que comanda. No céu só há um que governa. Meu pastor Daniel Silva, meu pastorzão, Deus abençoe. A primeira lição que o trono de Deus nos ensina é que só há um que governa no céu. Soberania absoluta. Porque o Apocalipse também é o livro do comando de Deus, do reino de Deus, do reinado de Deus. Deus reinou do início da humanidade, no desenvolvimento da humanidade, e Ele continuará reinando na consumação dos séculos, na consumação da humanidade. E vale ressaltar que nós temos pelo menos 3 figuras de Deus na Bíblia, como aquele que comanda todas as coisas. A primeira delas, anota aí, o Salmo 24, ele é o Rei da Glória. Em segundo lugar, 1 Timóteo 1,17, ele é o Rei eterno. E em terceiro lugar, Apocalipse 19,16, ele é o Rei dos reis. Portanto, a primeira lição que o trono de Deus nos ensina é que há um soberano que reina, há um soberano que governa, e nada foge do governo, da autoridade, da majestade e do poder daquele que está assentado sobre o trono. Você pode comentar aqui, meu amigo Joel dos Santos, Deus abençoe. Você pode comentar: há um assentado sobre o trono e o governo dele é soberano, ele reina para todos sempre. A segunda lição que o trono de Deus nos ensina: controle absoluto. Minha gente, olha que coisa linda. Isso aqui é para você ter em mente. Antes de Deus revelar os desdobramentos da grande tribulação, antes de Deus revelar para João os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira do Cordeiro, antes de Deus revelar a destruição da terça parte da terra, da terça parte das estrelas, da terça parte do sol, da terça parte da lua, da terça parte dos homens, antes de Deus revelar a João os acontecimentos que haveriam no céu, na terra, no globo, nas estrelas, na lua, no sol, na terra, nas placas tectônicas, nos rios, nos mares, nos animais. Antes de Deus revelar sua ira, ele revela a João que está assentado em seu alto e sublime trono. Era Deus ensinando a João tudo isso que vai acontecer, tudo isso que a humanidade que me rejeitou meu evangelho, rejeitou minha graça, rejeitou meu filho, a humanidade que rejeitou a minha graça, vai enfrentar. Tudo isso você precisa ter em mente, que nada foge do meu controle. Olha só, antes de Deus revelar o seu juízo sobre os ímpios, através dos desdobramentos dos selos, das trombetas, das taças, antes de Deus revelar a João a ação da tríade satânica, o dragão, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, que é o próprio Satanás, o anticristo, o falso profeta, antes de Deus revelar a ação da tríade satânica, ele revela a João que está sentado em um alto e sublime trono, porque nada foge do controle de Deus. Isto é, céu, terra e mar serão abalados na grande tribulação, arruinados e sacudidos, mas Deus, ele relembra o apóstolo João, ele revela que embora as potências do céu e da terra sejam abalados, o trono de Deus jamais será abalado, ele permanece com seu controle absoluto. Algumas vezes, minha gente, nós somos levados a falar,
a agir como se o controle dos eventos e o destino no mundo estivesse nas mãos de homens, estivesse na mão do governo, em vez de nas mãos de Deus. Mas nos esquecemos que o que está sentado sobre o trono é o que verdadeiramente rege todo o universo. O universo é governado pelo trono de Deus, bendito seja Ele para sempre. E eu vou denunciar aqui algo, eu vou refutar aqui algo. Há uma filosofia que está imperando no mundo, principalmente na Europa, chegou no Brasil, está infiltrado na mente de muitas pessoas, chamada deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, diferente do ateísmo, ele não nega a existência de Deus. O deísmo ensina que Deus criou o universo, sim, mas que Deus não age mais no universo, que Deus não governa mais o universo, que Deus não está mais nem aí para o universo. Não, senhores, Deus continua em seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, nada foge do seu controle. É o que eu e você precisamos nos conscientizar, em meio a toda a pandemia, em meio a todo o decreto. O controle de Deus continua absoluto e supremo, nada foge do controle de Deus. Diga amém aí nos comentários. Diga glória a Deus para sempre. A terceira característica do trono, meu amigo Joel dos Santos, saudade de quando nós estudamos teologia junto, Deus abençoe. Meu amigo Moisés Eufrásio, Deus abençoe. Um jovem apaixonado por Deus, Moisés, Deus te abençoe. A terceira característica do trono, a terceira característica que o trono de Deus nos ensina, a terceira lição que o trono de Deus nos ensina, é que há segurança no meio do caos. Há segurança no meio do caos. Nossos dias são difíceis, temerosos e desesperador. O mundo está abalado com os últimos acontecimentos, com a economia instável e descontrolada, com o sistema político desacreditado e o sistema religioso à deriva. Mas o trono de Deus não está em crise. Escreva isso aqui, pelo amor de Deus. O trono de Deus não está em crise. O trono de Deus não está em crise, embora a economia das maiores potências mundiais esteja em crise, a inflação altíssima, mas o trono de Deus não está em crise. Muito embora os desdobramentos dos últimos acontecimentos possam desestruturar o atual cenário, nada abala o trono de Deus. Não importa quão temíveis e incontroláveis as forças do mal pareçam ser na terra, elas não podem anular e esconder o fato de que por trás do palco Deus está governando o universo e não há caos no seu governo, não há falta de estabilidade no seu governo, não há caos no seu governo. O trono de Deus nos ensina que não há crise no seu trono, glória a Deus para sempre. A quarta lição que o trono de Deus nos ensina é que o destino da humanidade não está à deriva. O destino da humanidade não está à deriva. Olha que coisa interessante. Nós somos levados a acreditar que o destino da humanidade está nas mãos dos reis, está nas mãos dos governantes, dos poderosos, mas não está. Agimos ou pensamos que a esperança e o socorro da humanidade está na terra, mas não está. Muitos são levados a crer que o destino da humanidade está à deriva, mas também não está. Erga os seus olhos para cima, pois é unicamente em Cristo que estamos seguros e é unicamente no trono de Deus que estamos firmes. Deixa eu dizer esta verdade para você ter consolo, amparo, força de Deus nesse momento de pandemia. O destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras, conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue ou sacudida por terremotos e maremotos, precisamos levantar os olhos e ver
que o nosso Deus está sentado no trono. É Ele quem conduz e controla todas as coisas. É Ele que é aquele que sustenta com seu poder, com a sua majestade, todas as coisas. Meu amigo Moisés está comentando aqui: não importa o que aconteceu, o que acontecerá no mundo, eu tenho que estar com os olhos fitos no céu, porque o trono de Deus nunca muda. Deus é imutável, Ele tem o controle de tudo. É isso mesmo, amigão, Ele é imutável. É Ele quem governa o universo. A nossa cidade está um caos, sabedores disso somos. Nós estamos passando por um período terrível na política, na religião, na economia. Nós estamos passando por problemas difíceis. Há um caos generalizado em nossa cidade. Mas lembre-se, o nosso destino está nas mãos de Deus. O nosso destino e esperança está nas mãos de Deus. Em quinto lugar, a quinta lição que o trono de Deus nos ensina, meu pastor, o querido pastor Eduardo Nélio. O trono de Deus nos ensina que há uma diferença entre o governo da terra e o governo do céu. Olha que coisa linda! Há uma diferença entre o governo da terra e o governo do céu. Há uma diferença gigantesca entre o governo da terra e o trono de Deus. Pelo menos 5 diferenças entre o governo da terra e o trono de Deus. A primeira: o governo da terra é passageiro, mas o trono de Deus é eterno. A segunda: o governo da terra é falível e é inconstante, mas o trono de Deus é infalível e permanente. A terceira lição: o governo da terra é injusto, é corrupto, mas o trono de Deus é justo, perfeito e opera justiça e paz. O governo da terra é passageiro, é mutável, é alternado e é findável, mas o trono de Deus é sempre eterno, é infindável e é inalterável. A quinta lição e a quinta diferença entre o governo da terra e o trono de Deus é que o governo da terra está abalado. O governo da terra está em estado de crise e alerta. Gente, o mundo está em estado de crise e alerta, mas o trono de Deus é inabalável. Diga glória a Deus aí, pelo amor de Deus. A sexta lição que o trono de Deus nos ensina é que as crises não abalam o trono de Deus. As crises não abalam o trono de Deus. Olha que coisa interessante. Daniel, Deus abandonou a sua criação? Jamais. Deus jamais abandonou a sua criação. Onde é que Deus está, meu amigo Peterson Leandro Lima? Deus abençoe, amigão. As crises não abalam o trono de Deus. Como, Daniel? Qual a diferença? Por que as crises não abalam o trono de Deus? Onde é que Deus está no meio do caos? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está no meio da crise? Onde é que Deus está no meio desta pandemia? No mesmo lugar de sempre. Escreva aqui nos comentários: Deus está no mesmo lugar de sempre. Deus está no mesmo lugar de sempre. E onde é que Deus está, Daniel? Assentado no seu alto e sublime trono. Eu vou lhe dar 3 grandes exemplos aqui. O primeiro: onde é que Deus estava após a morte de Uzias? Porque Uzias foi um dos maiores reis de Judá. Na época de Uzias, a economia, o exército de Israel, a espiritualidade do povo estava, olha, lá em cima. Foi um dos melhores períodos de Judá. Foi na época do governo de Uzias. Mas Isaías 6 diz que Uzias morreu. Acabou o reinado de Uzias. E onde é que Deus estava após a morte de Uzias? Ele revela a Isaías numa visão. Isaías vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Onde Deus estava no tempo de caos, de desgoverno, assentado no alto e sublime trono. Onde é que Deus estava quando a menina dos seus olhos, Israel, a nação de Judá, foi levado cativo pela Babilônia, através do rei Nabucodonosor? Onde é que Deus estava?
enquanto o seu povo era arruinado, o templo era destruído, a nação de Israel era arruinada, sacudida, muitos mortos, muitos levados em cativeiro, onde é que Deus estava? Enquanto o povo estava assolado, vilipendiado, açoitado, Deus revela a Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, Ezequiel, confira lá, confere aí na tua Bíblia, onde é que Deus estava? Os céus se abriram, e Ezequiel estava à beira do rio Quebar, e os céus se abriram, e o que Ezequiel viu? Ezequiel viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Onde é que Deus estava no meio do caos? Ele estava sentado em seu alto e sublime trono. Gente, em terceiro lugar, onde é que Deus estava enquanto João estava exilado na ilha de Patmos? O último apóstolo vivo, a voz de Cristo representada no colegiado apostólico. João era o último apóstolo vivo. Ele foi exilado pelo império de Domiciano, ele foi colocado junto às feras, foi enclausurado. E onde é que Deus estava? Os céus se abriram e João viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Que coisa linda! Onde é que Deus está no meio do caos? No mesmo lugar de sempre, assentado no seu alto e sublime trono. Onde é que Deus está em meio às tragédias? Assentado em seu alto e sublime trono, porque as crises não abalam o trono de Deus. Você pode comentar aqui, pelo amor de Deus? Você pode escrever aqui? As crises não abalam o trono de Deus. Não abalam. De forma alguma. As crises não abalam o trono de Deus. Ei, coisa linda, minha gente. Jamais. O pastor Eduardo Neto está comentando o seu trono onde ele estava quando seu filho Jesus foi crucificado. Ele permanece no mesmo lugar de sempre, assentado no seu alto e sublime trono. Daniel, estamos vivendo um tempo delicado em nossa cidade. Onde Deus está? Deus não está olhando para Manaus, Deus não está olhando para o Amazonas. Claro que está, minha gente. Deixa de bobeira, deixa de medo, deixa de angústia, deixa de depressão. Confie em Deus, que Ele não mudou, Ele permanece assentado no mesmo lugar de sempre. Seu trono é inalterável. E em sétimo lugar, para a gente encerrar, o trono revela submissão plena. Oh, minha gente, diante do trono de Deus, toda a humanidade se curvará, quer seja diante do tribunal de Cristo, para os salvos serem julgados segundo as suas obras, quer seja no juízo final, quando os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, serão ressuscitados e estarão presentes perante o juízo final, para serem condenados, e eles vão descobrir que seus nomes não estão no livro da vida. O trono é sinal de submissão. Diante do trono de Deus, os anciãos se curvavam. Diante do trono de Deus, os anciãos adoravam incessantemente. Diante do trono de Deus, serafins e querubins adoram incessantemente. Diante do trono de Deus, anjos, milhões e milhões adoram incessantemente. Todos aqueles homens que tiveram revelação do trono de Deus, quer seja Isaías, quer seja Ezequiel, quer seja João, quer seja os demais que tiveram revelação do trono de Deus, eles caíram curvados, porque o trono é sinal de submissão plena. E olha que coisa interessante, minha gente, que a adoração do trono era esta, a submissão e a adoração era esta: digno és. Porque, segundo o teólogo Stanley Orton, a entrada do imperador numa procissão triunfal em Roma era saudado com as palavras digno és.
E o capítulo 4 do Apocalipse, João relata que a adoração dos 24 anciões era esta: digno és. Portanto, é um contraste, um protesto contra a adoração dos imperadores romanos e a exaltação do homem ou mulher. Mas João está dizendo: digno és, porque diante do trono de Deus há submissão plena. O trono revela submissão plena. E para eu encerrar, minha gente, eu concluo agora aqui as 7 características do trono e as 7 lições que o trono ensina, e explico só um detalhe que o capítulo 4 do Apocalipse registra. O capítulo 4 do Apocalipse registra os 24 anciãos. Os 24 anciãos. E eu queria convidar vocês, eu vou fazer brevemente uma outra live, explicando sobre a cronologia do Apocalipse. Vou falar sobre a cronologia do Apocalipse e a igreja do Apocalipse. E você vai perceber que o capítulo 4 do Apocalipse é o capítulo do arrebatamento da igreja. E nós vamos estudar um pouquinho nesse tempo, onde a vinda de Cristo é iminente. A vinda de Cristo é iminente, acontecerá a qualquer instante. A vinda de Cristo será repentina, iminente. Brevemente Cristo voltará para buscar o seu povo. Então, eu já vou deixar o convite para vocês. Nós estamos chegando a 1 hora de live. Deus abençoe a todos vocês que participaram. Eu vou postar depois mais um convite no Facebook sobre a igreja no Apocalipse. E queria desde já estender o convite para vocês. Nós não vamos passar pela grande tribulação. O que hoje nós passamos só são as angústias da vida, as aflições da vida. Cristo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nós estamos passando pelas aflições da vida. Cristo brevemente vai dar um basta nesse vírus que assola o mundo. E o período da tribulação é muito mais cruel, insondável, você não consegue nem imaginar. Mas você vai estudar que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu quero lhe convidar para a próxima live. Talvez essa semana, talvez na próxima. Mas será muito impactante para abençoar sua casa e sua vida. A igreja no céu. Os 24 anciãos assentados em 24 tronos brancos. Nós vamos estudar sobre os 7 objetos brancos que há no céu. Isso mesmo. O Apocalipse é rico no número 7. Existem muitas coisas. Mas já vamos estudar na próxima aula sobre os 7 objetos brancos que há no céu, os 24 tronos, os 24 anciãos vestidos de brancos, as 24 coroas e a figura da igreja no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um abraço em todos vocês que acompanharam esta live. Compartilhe, esta live vai ficar aqui salva para que o máximo de pessoas possa assistir, compartilhar. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus.